lá em Apocalipse capítulo 3, e vamos ler do capítulo 14 ao versículo 22. Livro de Apocalipse, que é o livro da revelação do Senhor para o futuro, onde já se cumpriu praticamente tudo e só está faltando a volta de Jesus. Mas o livro de Apocalipse praticamente já se cumpriu tudo. Eu creio que os anjos já estão nos 4 cantos da terra com a trombeta preparada para soar a trombeta, e Jesus está à porta, irmãos. Jesus está à porta. O livro de Apocalipse já se cumpriu. É por isso que nós estamos pregando em cima disso, porque eu creio que é o Espírito Santo falando com a igreja. Amém? Quem quiser depois acompanhar a pregação, não feche a Bíblia, fique acompanhando nesse texto a pregação. Amém? Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22, está escrito assim. Versículo 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o versículo 1. Eu vou ler e gostaria que os irmãos repetissem. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação o princípio da criação de Deus. de Deus. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Sabe quem é esse que vocês falaram o versículo agora? Jesus. Jesus, Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel. Ele é o princípio da criação de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada. Mas, Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso da revelação do Espírito Santo. Porque senão, meu Pai, eu só consigo ler a Bíblia. Eu não consigo interpretar, eu não consigo, meu Pai, saber o mais profundo daquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, meu Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, me dê a revelação desta palavra. Fale com a tua igreja, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Exorte, ensine, corrija e faça, meu Pai, com que esta palavra venha fazer com que nós possamos estar mais perto de Ti, meu Pai. É o que nós te pedimos, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo o estudo das 7 igrejas da Ásia. Como eu falei para vocês, pastores não pregam mais sobre isso. Mas por que pastores não pregam mais sobre isso? Porque as 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos da igreja.
representam 7 períodos da igreja que tem as testemunhas de Jesus. Quem são as testemunhas de Jesus? Somos nós. Então, nos 7 períodos da igreja, desde a ressurreição de Jesus até hoje, as igrejas da Ásia, profeticamente, representam o testemunho dos fiéis, o testemunho daqueles que pregam sobre Jesus. Deus saberia que existiam esses 7 períodos e representa profeticamente esses períodos através dessas 7 igrejas da Ásia. Mas, literalmente, essas igrejas também existiram. Elas são proféticas, mas elas também existiram. Elas existiram 100 anos depois, 90 e poucos anos depois da ressurreição, 60 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus. Essas igrejas existiram na época que o apóstolo João estava vivo. O apóstolo João já estava velhinho, bem velhinho, e ele era o único apóstolo que estava vivo. Todos os outros apóstolos já tinham morrido, e principalmente morreram em função da sua fé, em função de crer no Senhor Jesus. Morreram como mártires. Sabemos que alguns morreram degolados, outros morreram decapitados, outros morreram apedrejados, né? Os apóstolos morreram de várias formas por causa da sua fé em Jesus. O único que não morreu de uma morte sangrenta foi o apóstolo João. Mas em compensação ele foi preso, porque ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele pregava a verdade, era o único apóstolo que estava vivo. O que os romanos fizeram? Pegaram João, tiraram João de Jerusalém e levaram ele preso para a ilha de Patmos. E a ilha de Patmos ficava na Grécia. Lá era uma ilha rochosa, e eles pensaram que João não ia mais pregar o evangelho. Acabamos com o último apóstolo, acabou o evangelho. Só que eles estavam enganados. Sabe quem que apareceu para o apóstolo João lá na ilha de Patmos? Jesus. Jesus apareceu lá e falou assim: João, ninguém vai calar tua boca. Você vai continuar pregando o evangelho. Escreve cartas, João. Escreve cartas, que eu vou enviar essas cartas para os presbíteros das 7 igrejas da Ásia. Quando ali diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Esse anjo é o pastor ou o presbítero da igreja da cidade de Laodiceia. Essa carta João escreveu interessada aos presbíteros, né? Então, essas igrejas existiram. Essas igrejas existem até hoje, as fundações, existem até hoje as pedras, porque essas igrejas foram destruídas. Mas se nós formos lá na Turquia hoje, nós podemos visitar esses lugares onde estavam as 7 igrejas da Ásia. Lá tem as fundações, ainda tem as pedras, tem os lugares onde essas igrejas existiam, lá na Turquia. Então nós podemos visitar esses lugares onde existiam essas igrejas lá. Então, literalmente essas igrejas existiam, e literalmente existiam esses cristãos naquela época, e literalmente existiam também esses presbíteros na época. Então, Jesus ele não só dá uma carta escrita àquele povo daquela época, como ele também dá profeticamente essa carta para os nossos dias. Então, dessas 7 igrejas da Ásia que nós lemos, e hoje nós estamos na sétima igreja, 4 dessas igrejas hoje são dos nossos dias. A igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são do nosso tempo. Nós estamos vivendo hoje o tempo dessas 4 igrejas, apesar de que nós aprendemos com as 7. Por que o Senhor Jesus escreveu essas 7 cartas? Para que as igrejas de hoje se corrigissem, para as igrejas de hoje andassem no caminho correto, porque Jesus sabia que nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, que está antecedendo a volta de Jesus, as igrejas que não estiverem como a igreja de Filadélfia, que foi a sexta igreja que nós estudamos,
as igrejas que não estiverem como Filadélfia não serão arrebatadas. Só a igreja de Filadélfia é que vai ser arrebatada. E o que a igreja de Filadélfia fazia? A igreja de Filadélfia, quando o Senhor Jesus escreve a carta para a igreja de Filadélfia, ele não fala de nenhum erro que aquela igreja tem. E a Bíblia diz que aquela igreja era pequena, tinha pouca força, mas que ela praticava a palavra de Deus e que nunca negou o nome de Jesus. E é assim que nós temos que ser. Podemos ser uma igreja pequena, podemos ser uma igreja de pouca força, mas nós praticamos a palavra de Deus e nunca vamos negar o nome de Jesus. Essa é a igreja que vai ser salva. Ao contrário da igreja de Laodiceia, que essa igreja não vai subir. Essa igreja que nós lemos aqui é a pior das igrejas. Essa igreja que nós lemos aqui são as igrejas que hoje se dizem cristãs, mas estão enganando o povo, estão enganando as pessoas. Então, as pessoas que estão nesta igreja não estão indo para o céu, e aí eles estão fechando a porta para aqueles que estão dentro da igreja. Essa é a igreja de Laodiceia, a igreja que não vai subir, junto com outras que também não vai subir, porque a única igreja que tem todas essas características para ser salva é a igreja de Laodiceia, é a igreja de Filadélfia. E é na igreja de Filadélfia que nós temos que nos espelhar. Amém? Então, quando nós estudamos as 7 igrejas da Ásia, nós aprendemos algumas coisas importantes com essas igrejas. Quais são as coisas importantes, pastor? Primeiro, quem estava aqui estudou comigo a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso. E vocês se lembram que lá na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, ele corrigiu que aquela igreja deveria voltar ao primeiro amor. Ou seja, não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente se batizar, não adianta a gente continuar na igreja, se lá na frente a gente abandonar o primeiro amor. Se lá na frente a gente esquecer que um dia o Senhor Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então o Senhor Jesus exortou a igreja de Éfeso que ela deveria voltar ao primeiro amor. E quantas igrejas hoje que estão fora do primeiro amor? Igreja é você. Você é a igreja do Senhor. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. E nós aprendemos que lá o Senhor Jesus exortou aquele povo cristão da igreja de Esmirna, que eles deviam continuar firme na fé, que eles não deveriam desistir. Sabe por quê? Porque lá na igreja de Esmirna haveria uma grande perseguição. Cristãos seriam presos e cristãos seriam mortos. E o Senhor Jesus fala para aquela igreja: não importa o que aconteça, não importa se vocês estão sendo perseguidos, não importa se vocês vão ser presos, e não importa se vocês vão ser mortos, continuem firmes na fé, não desistam. Esse foi o conselho que o Senhor Jesus deu para a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo. E lá o Senhor Jesus exortou aquela igreja fortemente. Sabe por quê? Não estavam pregando mais a palavra lá. Eles não estavam mais pregando a palavra de Deus. Estavam fazendo tudo na igreja, menos pregando a palavra. Estavam inventando qualquer coisa, menos a pregação da palavra. E lá para a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus, lá na ilha de Patmos, fala para João escrever que aquela igreja deveria voltar a pregar a palavra. Que aquela igreja de Pérgamo deveria voltar a obedecer a palavra, a praticar a palavra. Sabe por quê? Porque eles estavam deixando com que os costumes do mundo estivessem entrando dentro da igreja. Já estavam entrando os costumes do mundo dentro da igreja. Por isso que o Senhor Jesus exortou dizendo: olha, vocês precisam voltar à doutrina,
Vocês precisam voltar a pregar a palavra. Vocês precisam fazer com que o povo pratique a palavra, porque o mundo já está entrando dentro da igreja. Essa foi a exortação que o Senhor Jesus deu para a terceira igreja, para a igreja de Pérgamo. Para a quarta igreja, o Senhor Jesus também pegou pesado. Foi a igreja de Tiatira. Lá o Senhor Jesus disse que existia uma profetisa lá. E ele usa um nome simbólico para essa profetisa, Jezabel. E ele fala: tem no meio de vocês uma Jezabel. E o que Jezabel simboliza? Jezabel simboliza uma mulher manipuladora. Essa mulher estava manipulando o povo de Deus, estava manipulando os cristãos da igreja. Jezabel simboliza uma sacerdotisa do diabo, porque Jezabel era uma sacerdotisa que cultuava Baal. Então Jesus usa simbolicamente o nome de Jezabel para dizer: olha, no meio da igreja de vocês tem uma Jezabel, tem uma profetisa do diabo aí, que está dando profecia falsa dentro da igreja, que está dando revelação falsa aí dentro da igreja. Toma cuidado com as profecias, toma cuidado com as revelações, porque essa Jezabel está fazendo com que este povo vá à idolatria, está fazendo com que este povo cometa adultério e infidelidade espiritual contra Deus. Então, o quarto conselho que Jesus dá para a quarta igreja da Ásia, para a igreja de Tiatira, que eles deviam tomar cuidado com as revelações, que eles deviam tomar cuidado com as falsas profecias, porque havia uma falsa profetisa que ele simbolicamente chamava de Jezabel dentro da igreja, e que estava levando o povo cristão à idolatria, ao adultério e à infidelidade espiritual contra Deus. A quinta igreja foi a igreja de Sardes. E lá, sabe o que foi que o Senhor Jesus disse? Que existia apatia espiritual dentro da igreja. Pastor, o que é apatia espiritual? Sabe o que é apatia espiritual? É você sair da tua casa e vir para a igreja vazio e voltar mais vazio ainda para casa. Isso é apatia espiritual. Você não vem aqui buscar o fervor do Senhor. Você não vem aqui buscar a unção do Senhor. Aleluias. Você não vem aqui buscar o maná do céu. Oh, o Senhor Jesus diz para a igreja de Sardes, para a quinta igreja, que dentro daquela igreja havia uma apatia espiritual. Eles pareciam que estavam vivos, mas na realidade eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam como um zumbi. Eles eram crente disfarçado. E não adianta você vir na igreja como crente disfarçado, crente carnaval, que usa máscara, né? Então, ali o Senhor Jesus corrige aquela igreja, que a apatia espiritual tinha que ir embora, que aquele povo fosse na igreja e que fosse um povo fiel, que tivesse compromisso com o Senhor, que realmente obedecesse a palavra e que não fosse um crente faz de conta. E na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, nós aprendemos que essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que nós devemos copiar. Uma igreja que obedece a palavra, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que pratica a palavra, um povo fiel ao Senhor, um povo que é forte na hora das tentações, que é forte contra as tentações, que é forte contra o pecado, um povo que está alicerciado na palavra, um povo que pode vir qualquer tipo de problema que não é abalado. Aleluia! Essa é a igreja de Filadélfia. Aleluia. Essa é a nossa igreja. Oh, Deus. Nós temos o exemplo aqui do irmão Jorge e da irmã Maria, que perderam um filho há pouco tempo atrás e estão aqui de pé. Amém. Nós temos o exemplo do irmão Jota, que o mês passado perdeu sua filha. Os dois perderam filhos jovens e estão aqui de pé. Aleluia. Sabe o que é isso? Igreja de Filadélfia. É verdade. Sabe o que é isso? Pessoas que aprenderam que, independente da guerra espiritual que nós estamos tendo à nossa volta, nós temos que ter paz no meio da guerra. É, Deus. Porque o Senhor está conosco. Aleluia. Porque Jesus está conosco. Porque o Espírito Santo está conosco. E nós temos que se manter de pé. Não importa o que acontecer. Nós temos que continuar pregando
praticando e obedecendo a palavra do Senhor, sendo fiel, sendo constante, sendo firme, sendo forte. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa é a nossa igreja. É nessa igreja que nós temos que nos espelhar. E hoje nós vamos estudar a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Pastor, qual é o problema da igreja de Laodiceia? Vários problemas. Nós vamos hoje ver quase que todas essas religiões falsas reunidas nessa igreja de Laodiceia. E começando o estudo da 7ª igreja da Ásia, a igreja em Laodiceia, vamos ver o que o Senhor Jesus fala para o apóstolo João, para o apóstolo escrever para os cristãos da cidade de Laodiceia. Acompanhe comigo na Bíblia. Vamos ler o capítulo 3, versículo 14, que está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja ao qual o Senhor Jesus se refere aqui é o pastor ou o presbítero que era responsável pela igreja de Laodiceia. Jesus começa a carta dizendo: Isto diz o Amém. O Amém significa certamente, ou assim seja. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, porque traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a vontade dele para com os homens. Ele fala a verdade em cada promessa. Ele fala a verdade em cada advertência que vem da sua boca. E também Jesus diz que é o princípio da criação de Deus, porque Jesus não foi criado, ele veio a existir, ele é eterno. Jesus é Deus. Amém. Irmãos, como eu falei no início, essas igrejas, elas representam os 7 períodos da igreja das testemunhas de Jesus, daquelas pessoas que falam de Jesus. Só que nem todas as pessoas que pregam Jesus e nem todas as pessoas que falam de Jesus são convertidas. Vocês podem ver que tem pessoas na igreja que são caloteiras, tem pessoas na igreja que são infiéis, que adulteram com as suas esposas, que adulteram com os seus esposos. Tem pessoas na igreja que são mentirosas. Tem pessoas na igreja que falam palavrão. Tem pessoas na igreja que fazem coisas erradas, que vão contra a palavra de Deus. Então, nem todas as testemunhas de Jesus, que são aqueles que pregam Jesus, são salvos. Você pode estar numa igreja evangélica e não ser salva. Você pode ser batizado e não ser salvo. Sabe por quê? Porque não é o batismo que salva. O que salva é você ter uma vida com Jesus. O que salva é você ter um compromisso com Jesus. O que salva é você ter uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Você era uma pessoa e hoje você era outra. Hoje você é outra. Você andava pelo lado esquerdo e você converteu e agora você está andando pelo lado direito. Amém? Antes você obedecia ao diabo e servia ao diabo. Hoje você serve a Deus. Então, por que o Senhor Jesus ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira? Porque ele é o único que não mente. Ele é o único que realmente traz a verdade do Senhor. Porque nós somos, infelizmente, pessoas pecadoras que erramos todos os dias. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E por causa desse sangue, ele deu um penhor. Hoje você tem um penhor. Jesus ele pagou a tua dívida. Sabia que você devia um monte lá para o céu? Você devia um monte lá para Deus? E que essa dívida era impagável? Os teus pecados eram tão grandes, mas tão grandes diante de Deus, que você nunca ia conseguir a salvação pelas obras. Você nunca ia conseguir a salvação sendo bonzinho. Você só consegue ter a salvação
porque Jesus Cristo morreu na cruz e Ele derramou sobre a tua vida a graça de Deus. E essa graça é um presente de Deus. Se você está aqui hoje, se você se converteu, se você se batizou, não é porque você aceitou Jesus, é porque Jesus aceitou você. É porque Ele bateu na porta e você deixou Ele entrar. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está escutando a palavra de Deus hoje. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Porque você tem uma dúvida de que Deus não te ama. Eu quero dizer para você que você é a pessoa que Ele mais ama. E que não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa o que você vai continuar fazendo de errado no futuro, o sangue de Jesus Cristo te justificou de todo o pecado. Hoje você é justificado, hoje você é justo diante de Deus pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Ele morreu por todos os pecados, porque você se arrependeu. Você reconheceu que você é pecador. Você reconheceu que você precisava de Deus. Você reconheceu que você precisava de Jesus. E através desse arrependimento, e através da mudança de vida, da mudança de comportamento, da mudança, dessa mudança que você teve na tua vida, hoje você pode hoje exercer, você pode hoje contemplar a graça de Deus sobre a tua vida. Você pode tomar posse dessa graça, porque hoje você é selado com o Espírito Santo. Hoje, quando o mal olha para você, quando os demônios olham para você, quando o diabo olha para você, ele enxerga em você, sabe o quê? O selo do Espírito Santo. E ele não pode te tocar. Pastor, ele não pode me tocar? Não. É você que deixa ele tocar em você. Porque você abre brecha. Você abre brecha. Você está indo no caminho do bem, mas você abre brecha. E o diabo e os demônios precisam de uma brecha para poder entrar e arrebentar com a tua família e arrebentar com a tua vida. Mas se você fechar essas brechas, se você se mantiver em oração, se você pedir a Deus, Senhor, eu estou fraco, me ajuda, Senhor, me ajuda a largar esse vício, Senhor, me ajuda a parar com esse pecado, o Espírito Santo vai te ajudar. E toda vez que você pede ajuda a Deus, toda vez que você pede perdão, toda vez que você se arrepende, toda vez que você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, isso te dá força para você largar o pecado. Isso te dá força para você ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Porque é através do perdão, através do arrependimento, que nós somos fortalecidos a largar as coisas erradas que nós fazíamos no passado. Então é muito importante a gente reconhecer que a gente tem erro. É muito importante a gente confessar os nossos pecados, porque isso nos fortalece, nos deixa mais forte diante do Senhor e faz com que a gente largue esse pecado de uma vez e nunca mais volte a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Continuando o estudo da 7ª igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, vamos ver que o Senhor Jesus continua falando após se apresentar como aquele que é o princípio da criação de Deus. Vamos ler agora o versículo 15, que está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus agora diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Mas que bom que na verdade fosse frios e quentes. Mas por viverem uma mentira dentro da igreja, só dá ânsia de vômito em Deus, por ver suas obras falsas e mentirosas diante do Senhor. Irmãos, por que a igreja de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente, mas ela era morna? Sabe por quê? Porque a igreja dos dias de hoje é uma igreja que quer agradar as pessoas. Sabe por que as igrejas estão cheias? Porque lá você pode fazer o que você quiser. Entende? O pastor tem medo de perder as suas ovelhas. O pastor tem medo de pregar uma palavra que nem essa que eu estou pregando. Porque ele sabe que uma palavra dessa daqui tira as pessoas da igreja. Porque são palavras duras. São palavras que fazem a pessoa mudar de vida.
São palavras que fazem a pessoa a repensar o seu momento de cristão. Então os pastores têm medo de pregar a verdade hoje. E a igreja de Laodiceia, ela era morna porque ela queria agradar as pessoas. Eu não vou falar para aquele irmão que ele está falando palavrão, que eu descobri que ele tem uma amante porque o irmão é dizimista. E o irmão tem um dízimo tão grande que eu vou deixar ele bagunçar à vontade. Eu não vou falar para aquele irmão se corrigir porque aquele irmão é o irmão que canta na igreja. Eu não vou corrigir aquela irmã porque aquela irmã toca o teclado. Eu não vou falar isso para aquele irmão porque aquele irmão é o pregador da igreja. Quando ele prega, o pessoal gosta. Irmãos, o púlpito é lugar santo. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós entrarmos aqui no púlpito, nós temos que deixar as sandálias, tirar as sandálias do pé. Ou seja, nós temos que entrar pregando em vida de santidade. Aleluia. Hoje o pastor não quer corrigir a igreja e não quer corrigir os seus membros, com medo de perder os membros, com medo de perder dizimista, com medo de perder levita. Enquanto que o pastor está ali para isso. O pastor, ele tem um cajado para poder puxar a ovelhinha, para poder colocar esparadrapo no pezinho da ovelha machucada, mas ele também tem uma vara para corrigir. Ele também tem uma vara para exortar. Ele também tem uma vara para dizer quando aquela ovelha está certa e quando aquela igreja está errada. E o Senhor Jesus vai cobrar isso dos pastores. É por isso que os pastores não pregam mais sobre as 7 igrejas da Ásia, porque tem que ter correção, tem que ter disciplina, tem que andar na linha. Irmãos, quem pensa que graça de Deus é liberdade, não conseguiu entender o Evangelho. Graça de Deus não é liberdade. Graça de Deus é você andar no caminho correto e no caminho certo, não porque alguém diz isso para você, mas porque você ama Deus. Amém. Porque você é servo do Senhor. Eu não estou fazendo isso porque o pastor falou. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho um parente evangélico. Eu não estou fazendo isso porque alguém me disse. Eu estou fazendo isso porque eu sou servo de Deus, porque eu sou filho de Deus. Eu preciso obedecer ao meu Senhor. Eu preciso praticar a palavra do Senhor. Eu não posso ser um crente disfarçado dentro da igreja. Aleluia. Amém? Mas voltando à pregação, vamos ver agora o que o Senhor Jesus continua dizendo. Vamos ler agora o versículo 16, que está escrito assim: assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, prestem bem atenção ao que o Senhor Jesus diz aos cristãos da igreja de Laodiceia. Ele diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que estava contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, mas na realidade era uma igreja mentirosa em suas obras e fraca na sua fé. E Jesus fala que sentiu vontade de vomitar das más obras da igreja. Irmãos, por que a igreja de Laodiceia é a igreja que não vai ser arrebatada? Sabe qual é a igreja de Laodiceia? Aquela igreja que tem um templo bonito, aquela igreja que tem um quarteirão, aquela igreja que tem meia cidade, mas o Espírito Santo não fica nem na porta, quanto mais lá dentro, porque lá dentro daquela igreja prega idolatria. Lá dentro daquela igreja prega que você deve adorar a imagem. Lá dentro daquela igreja prega que você deve se ajoelhar na frente de uma imagem de pedra. Essa igreja não vai ser arrebatada. Porque o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu e na terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás. Porque eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos filhos da primeira até a quinta geração, até a quarta geração.
É o segundo mandamento. Você sabia que tem uma religião que tirou esse segundo mandamento da Bíblia? A Bíblia deles não tem esse segundo mandamento. Sabe o que está escrito lá no lugar desse segundo mandamento? Não usarás o nome do teu Deus em vão. Foi mudado lá na Bíblia. Foi mudado lá. Não usarás o nome do teu Deus em vão. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu e nem na terra, nem te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Esse é o segundo mandamento. Deus é contra a idolatria. O nosso Deus é um Deus ciumento, e Ele não aceita que a gente adore outro a não ser o Deus Todo-Poderoso de Israel. Glória a Deus. Por isso que a igreja de Laodiceia é a igreja que não vai subir, porque é a igreja idólatra. Igreja que tem aparência de santa, mas não tem nada de santo. Lá quem lidera aquela igreja é um homem, não é Jesus. É um homem. Verdade. Aqui não é o pastor que lidera a igreja. Aqui quem lidera a igreja é Jesus. Eu só sou o anjo da igreja. Eu só sou o pastor, o presbítero. Mas quem lidera aqui é Jesus. Jesus é o chefe da igreja. Glória a Deus. Nunca entre numa igreja onde o chefe da igreja é um homem, onde as pessoas adoram um homem ou adoram uma mulher. Sabe por que a igreja de Laodiceia não vai subir? Porque tem igreja que se dizem evangélicas e o povo está passando lá embaixo e passando a mão na mão da apóstola, passando a mão no pé da apóstola para pegar a unção. Tem que pegar a unção de Deus, unção de Jesus, e não do pé de apóstolo, não do pé de apóstola. Isso é idolatria. Idolatria é o homem levar sabão em pó ungido para casa, tijolo ungido, caneta ungida. O melhor negócio da igreja hoje é pegar uma caneta que vale 50 centavos e vender ela a 50 reais. Aonde que você consegue vender uma caneta de 50 centavos a 50 reais? Só na igreja evangélica. Só na igreja evangélica que você consegue fazer isso. Só na igreja evangélica que a caneta é super valorizada. De 50 centavos ela custa por 50 reais. Isso quando não tem a vassoura ungida. Chamando as mulheres de bruxa na igreja. Pega a vassoura e some. Pega a vassoura e voa. Vassoura ungida. Chamando as mulheres de bruxa. Por isso, irmãos, que a igreja de Laodiceia não vai subir. Profecias da carne, profecias do diabo. Irmãos, tem profecias que é de Deus, mas é muita responsabilidade você dizer: assim diz o Senhor. É muita responsabilidade você falar em nome de Deus. É muita responsabilidade você dar uma profecia e dizer: assim diz o Senhor. Porque se você estiver mentindo, ai de você com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe que você está mentindo. E a mentira é do diabo. E o diabo é o pai da mentira. E se você mente numa profecia, se você mente numa revelação, então você é filho do diabo. Igreja de Laodiceia, igrejas que têm muitas revelações e muitas profecias, que vive só de revelação e profecia e não prega a palavra de Deus. Sabe onde que está a verdadeira revelação da palavra? Aqui, ó. Aqui é a verdadeira revelação da palavra. Aquilo que você lê e o Espírito Santo revela para a igreja. Essa é a verdadeira revelação. Eu não sei qual é o problema que você vê aqui, qual o problema você vê aqui na igreja, mas como o Espírito Santo sabe, Ele usa a minha boca, Ele usa a pregação da palavra para falar com você. E eu não preciso estar dando profecia do diabo aqui. Eu não preciso estar dando profecia da carne para vocês, que a própria pregação é a revelação de Deus. Amém? Mas continuando a pregação,
Vamos ver o que o Senhor Jesus continua falando aos cristãos de Laodiceia. Lendo agora o versículo 18, que está escrito assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Quando Jesus diz, aconselho-te, ele diz assim, Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, quando ele fala, aconselho-te, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Jesus quer dar uma oportunidade para a igreja de Laodiceia se consertar. Dá uma oportunidade para os cristãos terem intimidade com ele de novo. Olha a misericórdia do Senhor. Jesus fala, olha, eu dou 3 conselhos para vocês. Que vocês comprem ouro provado no fogo, que vocês tenham roupas brancas e que vocês unjam os olhos de vocês com colírio. Ele dá 3 conselhos. Olha a misericórdia do Senhor. Jesus sugeriu 3 coisas necessárias para os cristãos e líderes daquela igreja. Primeiro, comprar de Cristo ouro refinado. Ele quis dizer aqui que a verdadeira riqueza é espiritual. E que vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro e refinado pelo fogo. Sabe o que representa o ouro puro? Sabe qual era o conselho de Jesus para que eles comprassem de Cristo ouro puro e refinado? Ele está falando de fé. Porque o apóstolo Pedro nos ensina que a fé é maior que o ouro. Não é a fé que remove montanhas. As pessoas interpretam errado aquela palavra que diz assim, a fé remove montanhas. Não, não é a fé que remove montanhas. O que remove montanhas é a tua palavra. É aquilo que você profetiza. Porque lá naquela passagem fala assim, se você falar, se você profetizar a este monte, né, que saia dali, e você tiver a fé como um grão de mostarda, né, aquele monte vai se mover daquele lugar. Então, não é a fé que remove montanha. O que remove, o que faz as coisas acontecerem é a palavra profetizada. Do mesmo jeito que você profetiza bênçãos na tua vida, na vida da tua família, você profetiza a maldição. Quando você fala para o teu filho que é drogado, para o teu filho que bebe, para o teu filho que faz coisa errada, você é uma bênção, você está profetizando que ele vai mudar de vida. Agora, quando você fala que ele é um desgraçado, quando você fala que ele é um danado, danado quer dizer condenado ao fogo. Você está mandando o teu filho para o inferno. Toma cuidado com as palavras que você usa. Porque a fé não remove montanha. O que remove a montanha é a tua palavra. Aquilo que você disser. Todos vocês são profetas. Todos vocês são profetas. E tem muito poder na palavra de vocês. Então tome cuidado com aquilo que vocês falam. Tome cuidado com aquilo que vocês profetizam. Porque o que o Senhor Jesus diz? Que nos últimos dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, mas em teu nome eu curei, mas em teu nome eu fiz maravilhas. O que o Senhor Jesus vai responder? O que o Senhor Jesus disse? Afasta-te de mim, vocês que praticais a iniquidade. Jesus não fala em pecado, Jesus fala em iniquidade. Sabe por que ele fala em iniquidade? Porque iniquidade é o pior pecado da humanidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é aquele pecado que você já acostumou a fazer. Isso é iniquidade. Eu já acostumei a ser uma prostituta. Já acostumei. Não tenho mais vergonha. Pecado de iniquidade. Eu já acostumei a ser um homossexual. Não ligo para isso, não importa o que os outros falem. Pecado de iniquidade. Eu já acostumei a dar calote nos outros.
Eu não estou nem aí se banco me cobra, se as pessoas me cobram, eu não estou nem aí. Pecado de iniquidade. Aquele pecado que você já guarda ele como estimação. Pecado de estimação. Já estou totalmente acostumado com ele, já não me faz mais mal. Por isso que Jesus fala: afasta-te de mim aqueles que praticais a iniquidade. Irmãos, se você ainda tem um pecado desse na tua vida, afaste-te dele. Porque se você não se afastar desse pecado, esse pecado vai te afastar de Deus. Afaste-se desse pecado. Pergunta ao Espírito Santo qual é o pecado de iniquidade que você está cometendo. Eu tinha um pecado de iniquidade. Você está brincando, pastor? Tinha pecado de iniquidade. Qual que era, pastor? Eu gostava de escutar os tuches no carro. Umas músicas de tuche. Verdade, irmãos. Eu fui disc-jockey quando eu era cristão, quando eu não tinha aceitado Jesus. E eu gostava de escutar os tuches. Modern Talk e tal. Rock não, mas os tuches eu gostava. Uma discoteca, né? Daí sabe o que aconteceu? Roubaram o meu carro. O meu carro tinha vidro elétrico. Meu carro tinha 5 pneus novos. Tinha aquelas rodas bonitas. Perfeitinho. Os ladrões roubaram o meu carro. A única coisa que eles levaram foi o rádio. E eu já sabia por quê. Porque Deus falou assim: para com esse pecado de iniquidade. Eu não quero mais você escutando música do mundo no carro. Eu quero você escutando louvor. E eu entendi a mensagem de Deus. E glória a Deus que eu me corrigi. Aleluia. Irmãos, e quantas pessoas têm fraquezas? E nós temos que escutar a voz de Deus quando Deus fala: está na hora de mudar. E nós precisamos obedecer. Às vezes Deus está te mostrando no que você precisa mudar. Às vezes está acontecendo coisas negativas na tua vida que não é para o teu mal, é para o teu bem. O roubo daquele carro foi para o meu bem. Por quê? Uma, porque eu parei de escutar tuche. E outra, que as pessoas que estavam do meu lado, quando o meu carro foi roubado, eu falei assim: não tem problema, Deus vai trazer ele de volta. E sabe quantos dias demorou para o meu carro voltar? 11 dias. E as pessoas que estavam do meu lado já estavam rindo da minha cara. Olha o tipo do pastor aí. Se o carro vai voltar. 11 dias já. Voltar nada. Esse já era. 11 dias depois, o delegado me ligou dizendo que tinham achado o meu carro. E eu fui na delegacia. E o único carro que tinha roda, que estava de pé, era o meu, só não tinha o rádio. Então, eu ainda dei um testemunho de fé. Eu falei que Deus ia trazer o carro, e aquelas pessoas que tiraram sarro de mim, que riram de mim, tiveram que me engolir. Porque realmente Deus honrou a minha fé. Aquilo que eu profetizei, o meu carro, Deus vai trazer de volta. Oh, glória a Deus, aleluias! Aleluia. Quer remover montanhas? Quer que aconteça milagre na tua vida? Profetize bênçãos. Aleluia. Profetize bênçãos. O segundo conselho que Jesus dá. A segunda coisa que Jesus sugeriu foi comprar do Senhor vestiduras brancas. Jesus disse isso porque ele sabia que Deus lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Sabe o que são as vestes brancas? Que Jesus fala: vistam-se de roupas brancas. Isso está falando em santidade. Jesus está dizendo assim: hoje é dia de você mudar. Ainda tem uma roupinha vermelha, ainda tem uma roupinha preta, ainda tem coisas na tua vida que me desagradam. E a partir de hoje eu quero que você comece a vestir roupas brancas. A partir de hoje eu quero que você comece a ter uma vida de santidade. A partir de hoje eu quero que você tenha uma vida de compromisso comigo. A partir de hoje eu quero que você tenha uma vida de prática da palavra de Deus. Eu não quero só que você escute a palavra, mas que você pratique a palavra. Vestir vestes brancas é você ter uma vida de santidade. Pastor, como que eu tenho uma vida de santidade? É ser santo? Não, você não vai conseguir ser santo. A Bíblia diz que não existe nenhum justo na terra. Mas sabe como que você vai ser santo? Quando você sabe que você é fraco e você luta contra as tentações. Quando você sabe que você é fraco e você luta contra o pecado.
Isso é ser santo. Ou seja, o passarinho, o diabo, ele pode até pousar na tua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Jamais você pode deixar ele fazer ninho. A hora que ele pousar na tua cabeça, você dá um tapa e manda o diabo embora. Mas não deixa ele fazer ninho na tua cabeça. Colocar vestes brancas, ter uma vida de santidade, fugir das tentações, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Não enfrente. Ah, mas eu sou forte, agora eu sou crentão, eu sou aleluia. Agora vai enfrentar o pecado, você vai cair. Você vai cair. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Né? Amém? Não enfrente o pecado. Você é fraco, fuja da aparência do mal. Eu não vou nem chegar perto. Amém, irmãos? Amém. Mas olha que o Senhor, a terceira coisa que ele diz, ele sugeriu para o povo de Laodiceia comprar de Jesus colírio para os olhos. O Senhor Jesus diz isso porque ele pode curar toda cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente este problema que Jesus criticou nos fariseus. Sabe o que é comprar colírio de Jesus? É você ter dentro de você o Espírito Santo e você escutar a voz do Espírito Santo. Isso é você colocar colírio nos olhos, porque a palavra de Deus diz que quem é que nos guia? O Espírito Santo. É Ele que nos guia. Então, para você ter colírio nos teus olhos, você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com você, tem corrigido você. Pastor, como que eu sei que o Espírito Santo fala comigo? Quando você sente tristeza no teu coração por uma coisa que você fez. Você fez uma coisa errada e aquilo deu uma tristeza no teu coração. Aquilo é o Espírito Santo dizendo para você: não faça mais. Olha, que seja a última vez. Você agora é meu filho, lavado e remido no sangue de Jesus, justificado. Tem a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Colocar colírio de Jesus nos teus olhos é você escutar a voz do Espírito Santo. Os fariseus tinham a palavra, eles tinham o Antigo Testamento, os religiosos da época de Jesus, mas eles não tinham colírio, não tinham o Espírito Santo, não davam oportunidade para o Espírito Santo. É por isso que você nunca viu um fariseu curar alguém. Quem curava era Jesus, porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E você, tendo a unção do Espírito Santo, o colírio de Jesus, você vai orar por um doente e ele vai ser curado. Aleluia. Você vai orar por um problema por um problema que você tem e ele vai ser resolvido. Você vai profetizar bênção sobre os teus filhos, sobre a tua família, e a tua família vai ser abençoada. Glória a Deus. Você tem que profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que profetizar: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você tem que profetizar: os filhos são herança do Senhor. Você tem que profetizar que tudo que você pedir em nome de Jesus será feito. Você tem que profetizar. Glória a Deus. Coloque o colírio de Jesus nos teus olhos nessa noite. Em vez de você falar muito, escute mais. Mas escute o Espírito Santo falando com você. Pastor, eu estou passando por um problema que está difícil. Você é casado? Ore com o teu esposo. Ore com a tua esposa. Ore com a tua família. Não tem oração mais poderosa do que aquele de 2 ou 3 estarem reunidos no mesmo lugar em nome de Jesus. Não tem oração mais poderosa do que a oração do casal. Uma só carne diante do Senhor, no mesmo propósito. Aleluia. Está sem força? Ore com o teu esposo. Está sem força? Ore com a tua esposa. Está sem força? Ore com a tua família. Peça oração. Liga para o teu pastor se não puder ir, ele manda uma oração pelo WhatsApp, mas não enfraqueça. Aleluia. Nessa noite, coloque o colírio de Jesus nos teus olhos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Porque toda vez que você decidiu por você mesmo, você deu cabeçada.
Agora, a partir do momento que você deixar o Espírito Santo decidir por você, as coisas vão começar a dar certo. Só que para você conseguir fazer com que o Espírito Santo guie você, você tem que ter uma coisa que se chama domínio próprio, e você não pode ter ansiedade. É você que tem que entrar na agenda de Deus, e não Deus entrar na tua agenda. É assim que você começa a escutar a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Terminando a pregação, vamos ver agora as últimas palavras do Senhor Jesus para os cristãos da igreja de Filadélfia. Vamos ler agora os versículos 20 e 22, que está escrito assim. Não, é o versículo, desculpe irmãos, versículo 19. Jesus fala assim no versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor Jesus diz aqui: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor quando Deus nos corrige. E quando Deus nos corrige, nós devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve ser motivada pelo amor. Esta atitude deve guiar os pais que corrigem seus filhos, os cristãos que corrigem seus irmãos na fé. E Jesus continua dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele quer ensinar aqui que a solução ao problema dos cristãos e líderes da igreja não seria meramente algumas mudanças externas, mas precisavam principalmente do zelo para com Deus, para se arrependerem. Vocês sabiam que não tem como uma pessoa ser salva se não houver arrependimento? Sem arrependimento não tem salvação. Mas o que é? O que é, pastor, o verdadeiro arrependimento? É você se arrepender e mudar de vida. Porque não existe arrependimento continuando sendo a mesma pessoa. Não existe arrependimento você continuando a fazer as coisas erradas que você fazia antigamente. Isso não é arrependimento, isso é só remorso. Os apóstolos de Jesus, os 11 apóstolos, se arrependeram. E todos eles tiveram uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Agora, Judas só teve remorso. Judas nunca se converteu, porque ele nunca se arrependeu. Judas só teve remorso. Tanto é que ele traiu Jesus com um beijo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E qual foi o destino de Judas depois de todas essas coisas? A forca. E a forca que está na Bíblia não é aquela forca de pescoço. Se vocês forem olhar na Bíblia, a Bíblia diz que Judas se jogou do penhasco e ele foi partido no meio pela corda. A Bíblia diz que foi partida as suas entranhas. Judas não se suicidou no pescoço, Judas se arrebentou no penhasco. Ele amarrou a corda no meio do corpo dele e se jogou, e as suas entranhas foram arrebentadas. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Quando você vem para Jesus, quando você aceita Jesus, quando você se batiza e você volta para o mundo de novo, sabe o que você faz? Você pega a Bíblia e pega o nome de Jesus e joga na lata de lixo. E você fala assim: isso aqui para mim não serve para nada. Eu não quero essa palavra, eu não quero essa Bíblia, eu não quero esse Jesus, eu não quero nada. Eu quero continuar fumando minha maconha, eu quero continuar usando a minha droga, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar fornicando, eu não quero esse Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você: como que Jesus olha para você nesse momento? Como que um pai olha para um filho quando ele dá um presente para esse filho com tanto carinho, com tanto sacrifício, e esse filho pega aquele presente e joga na lata de lixo? Assim nós fazemos com Jesus quando nós aceitamos o presente dele, quando nós aceitamos a salvação, quando nós aceitamos a graça dele. Mas pegamos tudo isso e jogamos na lata de lixo
Porque o pecado se torna mais forte do que o Senhor Jesus na nossa vida, do que o Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, Jesus é mais importante na tua vida. Você não pode ser servo do diabo. Você não pode ser servo da maconha, servo do cigarro, servo da bebida, servo do pecado. Você tem que ser servo de Jesus. As pessoas falam assim: ah, mas o crente não fuma, o crente não bebe, o crente não faz isso. Pelo contrário, quem faz tudo isso, quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem está na prostituição, esses são escravos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Porque nós não precisamos da bebida para ser feliz. Nós não precisamos das drogas para ser feliz. Nós não precisamos do cigarro para ser feliz. Nós não precisamos prostituir para ser feliz. Nós não precisamos estar no mundo para ser feliz. Porque o que nos preenche é a presença de Deus. Nós somos livres. Porque nós somos felizes sem depender do mundo. Sem depender daquilo que o mundo oferece para nós. Nós somos livres. Escravo é quem está no mundo. Escravo é quem está dependente das drogas. Escravo é quem está dependente do cigarro. Escravo é quem está dependente da bebida. Escravo é quem está dependente das drogas. Escravo é quem está dependente da prostituição. Esse é escravo. Pastor, mas é difícil largar esse vício. Mas você vai conseguir. Amém. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus vai te dar força. Você não veio aqui hoje para você escutar uma palavra vazia, mas você veio aqui hoje para escutar uma palavra de mudança. Aleluia. Você veio aqui hoje para ter uma palavra de transformação, uma palavra de poder, Glória a Deus. uma palavra que você nunca mais vai esquecer, porque você aprendeu que você não pode ser como a igreja de Laodiceia, você tem que ser como a igreja de Filadélfia. E pior, quando nós temos irmãos cristãos na nossa igreja, na nossa família, irmãos evangélicos, e evangélicos convertidos, né? Porque às vezes nós falamos assim para a pessoa: você não gosta de música gospel? Ah, eu não gosto de música gospel, eu gosto só de música do mundo. Eu gosto de um sertanejo, gosto de um funk. Eu falei: que pena que você gosta disso. Por quê? Porque lá no céu só vai ter louvor. E se você não gosta disso, então lá não é teu lugar. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Lá não tem Zezé de Camargo e Luciano. Lá não tem Danilo e Danojo. Lá não tem Tonhão e Tongão. Lá não tem nada disso. Não tem. Lá só tem, irmão, louvores e adoração a Deus. Glória a Deus, aleluias. Hoje é noite de transformação. Hoje Deus está falando contigo, te disciplinando e te corrigindo, porque Ele te ama. Aleluia. Não é o pastor falando com você, é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Terminando a pregação, vamos ver agora as últimas palavras do Senhor Jesus para os cristãos da igreja de Filadélfia. Vamos ler agora os versículos 20 e 22, que está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Hoje o Senhor Jesus está batendo na porta. Qual que é a porta, pastor? A porta do teu coração. É por ali que Jesus quer entrar. É ali que Jesus quer começar uma transformação. É ali que Jesus quer começar a mudar a tua vida e mudar a tua história. E Ele fala que se você abrir essa porta, Ele vai cear contigo. E mais do que cear contigo, Ele vai fazer com que você se assente no trono dEle, assim como Ele se assentou no trono do Pai. E Ele diz assim, na última frase:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pastor, eu já sou batizado, eu já me converti, eu já aceitei Jesus. Mas realmente, eu preciso colocar roupas brancas, vestes brancas. Tem coisas na minha vida que eu preciso me corrigir. E hoje, a pregação é para isso, irmãos. Porque Deus não quer você como a igreja de Éfeso. Deus não quer você como a igreja de Tiatira. Deus não quer você como a igreja de Pérgamo. Deus não quer você como a igreja de Sardes. Deus não quer você como a igreja de Laodiceia. Mas Deus quer você como a igreja de Filadélfia. Aquela que é pequena, aquela que tem pouca força, mas aquela que pratica a palavra do Senhor e que não nega o nome de Jesus. E o Senhor Jesus mesmo diz: aquele que me confessar diante do meu Pai, eu confessarei ele diante de Deus. E aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, você que precisa de vestes brancas nessa noite, você que precisa de fortalecimento do Senhor, porque a tua fé está fraca. Você que já pensou até em desistir, sair da igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você continue, que você fique firme, que você fique forte, porque Ele te ama. Uma vez Ele te chamou e Ele quer que você viva com Ele eternamente. Então, aqueles que precisam de vestes brancas nessa noite, aqueles que querem abrir a porta para o Senhor que está batendo, vem aqui na frente em nome de Jesus e nós vamos estar orando. Venha.